Bom demais, galera. Estou muito feliz de estar entre vocês aqui. A gente poder cantar juntos ao Senhor. Como eu falei antes, existe algo especial quando o homem se levanta para poder cantar ao Senhor, quando o homem se levanta para poder servir ao Senhor. E eu estou realmente crendo que Deus vai usar esses momentos como esses aqui para poder nos levantar, para fazermos a gente poder viver como homens que Ele fez a gente para ser de fato. E eu queria orar para a gente poder estar meditando juntos, e a forma que a gente vai meditar vai ser bem tranquila, a gente vai estar só batendo um papo mesmo, e de repente a gente até abre para a gente poder bater um papo mesmo, de conversar e tudo isso, se a gente tiver tempo. Vai depender do churrasqueiro lá, na verdade. Mas a gente quer meditar sobre sermos homens, sobre o papel nosso como homens na nossa comunidade em específico, na igreja, na família e na comunidade também, no geral. Acho que existe um espaço para a gente poder exercer a nossa fé, que a gente tem que se levantar como homens para poder fazer isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado pelo privilégio que nós tivemos de poder cantar ao Senhor. Que canções maravilhosas que dizem a verdade, o plano do Senhor todo cantando até, Deus, o fim, onde o Senhor vai vir vencendo mesmo, derrotando todos os seus inimigos. E nós celebramos o Senhor e essa é a nossa esperança e nós cantamos sobre isso com o coração alegre, dizendo glórias, glórias ao Senhor mesmo que vem vencendo. Senhor, nós queremos te pedir que você possa vir falar com a gente, que você possa vir nos encontrar na sua palavra. Nós todos aqui somos homens e como homens nós somos carentes do Senhor, nós precisamos da sua misericórdia, nós precisamos que o Senhor possa vir nos instruir, precisamos que o Senhor possa vir nos dar poder por meio da sua palavra e nos faça viver tudo aquilo que nós somos chamados a viver como homens que nós somos feitos. No nome de Jesus eu oro, fale conosco, Senhor, me ajude no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria só meditar num versículo com vocês, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir. Se você não tiver, a gente está vendendo Bíblia na igreja, já não tem desculpa para não ter uma Bíblia mais, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Hein, Lucão? Quem não sabe, o Lucas é o voz de trovão. Aqui tem alguns vozes de trovão. Eu queria fazer uma competição de vozes entre o Lucas, o Caio. O Caio também tem voz de trovão também, pessoal. O cara tem a voz... Bom demais. Diz assim a palavra. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13. Eu estou lendo a versão New James, King James, tá, pessoal? Desculpa. Eu estou lendo essa versão. Tá? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Cara, a gente podia parar só aqui, né? Só nessa verdade que está contida aqui, só nessas frases. A gente podia parar para poder pensar, será que eu estou sendo vigilante? Será que eu estou me mantendo firme? Será que eu estou sendo um homem de coragem? Será que eu estou sendo forte de fato? Porque essa é a expectativa bíblica que tem sobre os homens do Senhor. Que os homens sejam vigilantes, que os homens mantenham-se firmes na fé, que os homens sejam homens de coragem. Essa passagem aqui ela se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós sabemos que a igreja de Corinto não era uma igreja, nenhuma flor que se cheira, não era uma igreja perfeita. Ela era uma igreja que era cheia de problemas. Nós vemos quando o apóstolo Paulo começa a tratar, a escrever essa carta para a sua igreja ali, no capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos Paulo tratando de divisões que existiam dentro da própria igreja. Existia desentendimento entre os irmãos da fé. Os irmãos daquela igreja ali não estavam vigiando na terra, como diz o outro. Eles não estavam vivendo para o benefício um do outro. Pelo contrário, cada um estava procurando e buscando a sua autopromoção. Eles queriam ser vistos como aqueles que pregavam melhor, eles queriam ser vistos como aqueles que têm mais autoridade, eles queriam ser vistos como aqueles que são mais espirituais. Estava cada um procurando se autopromover dentro daquela igreja. E essa é a realidade da igreja de Corinto. No capítulo 5, nós vemos que essa igreja não era só uma igreja que vivia com desunião e com desentendimento dentro dela. Mas para piorar a situação, essa igreja, no capítulo 5, nós vemos Paulo falando que era a igreja que estava sendo tomada pela imoralidade também sexual. Para
você ter ideia, tinha um cara dentro da igreja que estava dormindo com a mulher do pai dele. E a igreja estava tolerando isso. Celebrando, sabe, a liberdade, sabe? Hoje em dia que tem isso, é liberdade, tal, cada um faz o que você quiser. Essa era a realidade que estava acontecendo nessa igreja aqui. Paulo vai estar tratando disso, estava confrontando a imoralidade que estava dentro da igreja. Eles estavam se esquecendo, a igreja estava esquecida de se manter firmes na união a Cristo. Eles não estavam tratando de questões de pecado da forma séria que precisa ser tratado. Eles não viam o pecado como algo a ser rejeitado, mas era algo para ser celebrado. Não havia entre eles uma preocupação de manter pura a congregação, manter pura a igreja, a noiva do Senhor. Não havia uma preocupação aos olhos dessa igreja. No capítulo 8, capítulo 10, Paulo discute a liberdade que os cristãos têm. Mas ele vai nos lembrar das responsabilidades que são inseparáveis da liberdade que nós temos como cristão. Portanto, ele vai alertar os irmãos a considerar o impacto que as suas decisões podem ter sobre os outros. Em outra palavra, ele está chamando os irmãos a abrir mão dos seus direitos para poder avançar a fé, amadurecer a fé, proteger a vida do outro irmão que é mais frágil. No capítulo anterior ao nosso, que nós acabamos de ler no capítulo 16, no capítulo 15, Paulo fala sobre a realidade da ressurreição. E de como os crentes devem se manter firmes nessa realidade, porque se a gente acredita que não há ressurreição, então logo Cristo não ressuscitou dentre os mortos, logo a nossa fé ela é inútil. Porque o selo de aprovação de Deus, do fato que ele aceitou o sacrifício de Cristo na cruz como algo que saciou a sua justiça e agora nos garante perdão de pecados, é o fato de que Deus ressuscitou dentre os mortos. Se não há ressurreição, então a nossa fé é inútil. E nosso texto-chave, então, é Paulo concluindo no capítulo 16 todo o seu ensino nessa carta, e ele faz uma chamada final aqui a estar vigilante, a permanecer firme na fé, a ser homens de coragem, e serem fortes. Então eu tenho para mim que um dos problemas dessa igreja é que os homens não estavam cumprindo o papel que eles deviam cumprir. Porque Paulo vai trazer essa conclusão dizendo para a gente que eles devem ser o quê, gente? Fortes, sejam homens de coragem. Sejam fortes. Existia uma ausência dos homens dentro dessa igreja. E quando há uma ausência de homens dentro da igreja do Senhor, a igreja sofre. Sofre mesmo. Então nós vamos ver que o primeiro ponto que Paulo fala aqui é estejam alertas, estejam vigilantes. Irmão, eu não sei você, mas a minha vida é cheia de distrações, de tentações. Eu sei que a sua também é. Toda hora tem uma coisa que quer roubar a nossa atenção, quer roubar o nosso foco, quer roubar a nossa alegria, quer roubar a nossa intenção, quer roubar os nossos esforços, para direcionar os esforços para um lugar contrário do que a gente de fato quer. E Paulo vai dizer para os homens e para aqueles irmãos daquela igreja, estejam alertas, estejam vigilantes. A gente entende que a vida está cheia de distrações, mas a gente deve lutar contra essas distrações. Jesus faz a seguinte comparação da realidade da missão que nós recebemos, e aqui é mais ou menos o mesmo pensamento de Paulo aqui para a gente. Jesus vai dizer assim, eu os estou enviando, dizendo para os seus discípulos, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Vocês vão estar num lugar perigoso, vocês vão estar num lugar cheio de distrações, cheio de tentações, cheio de ameaças, cheio de perigos. Portanto, estejam vigilantes. As palavras de Jesus sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba, como as pombas. Como homens, irmãos, nós devemos ser vigilantes sobre o que nós permitimos entrar nos nossos corações e nas nossas mentes. Então, guarde a sua mente, guarde o seu coração das distrações, porque distração vai sempre existir. Vai ter sempre algo que vai querer roubar a sua atenção das coisas que, de fato, Deus chamou você para poder fazer, que é cuidar da sua família, cuidar das famílias da fé, cuidar da sua comunidade. Vai ter sempre algo que vai te puxar para a ideia de cuidar primeiro de si mesmo. De primeiro viver para você mesmo, de se autopromover. Para não considerar o problema do outro irmão ali como responsabilidade sua, mas deixar que o seu irmão se lasque lá, porque cada um cuida do seu, cada um é cada um, como dizia minha avó. E Paulo está dizendo para a gente, não, espera aí, tem distrações na vida, mas essas distrações não devem te levar, você não deve permitir que essas distrações ocupem o seu coração. Então guarde o seu coração, esteja alerta, homem.
Então, como um soldado protege a pátria a qual ele ama, nós somos chamados a guardar nossa vida espiritual contra as distrações. Então, não entre em picuinhas infantis, como aqueles irmãos estavam entrando. Sabe, cara, a gente está numa geração de mimimi, velho. A verdade é essa. Tudo ofende hoje em dia, tudo não pode, tudo é um problemão hoje em dia. Cara, a gente tem que parar de ser essa geração. Nós somos homens do Senhor, chamados para a gente poder não se distrair com as coisas que querem roubar a nossa atenção, mas focar naquilo que é importante. De vez em quando a gente perde tanto tempo com picuinha infantil. Então, seja sábio, escolha bem onde você quer gastar a sua energia, esteja alerta, porque você não consegue fazer todas as coisas. Se você gastar sua atenção nas coisas que são picuinhas, nas coisas que são pequenas, nas coisas que te distraem, você não vai ter energia, você não vai ter foco para poder gastar as coisas, o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos nas coisas que de fato importam. Então se guarde disso. A igreja de Corinto havia se distraído com briguinhas de ego. Paulo vai concluir chamando para que nos portemos como homens. Sejam homens corajosos. Segunda coisa que Paulo vai dizer, mantenham-se firmes na fé. As verdades em quais a nossa fé está ancorada é a nossa fundação. Em tempos de dúvida, agarre-se às verdades das Escrituras e ao caráter de Deus. Mantenha-se firme na fé. Aí talvez você pode perguntar, mas pastor, como que eu faço para poder manter puro o meu coração? Você não sabe como é que é difícil. Irmão, deixa eu falar uma coisa, depois que você vira pastor, você não graduou, não, você não glorificou, não, você sabia disso? Eu não tenho um corpo glorificado, não. As mesmas tentações que você tem são as tentações que eu tenho, as mesmas dificuldades que você tem são as mesmas dificuldades que tem. Ou você acha que eu vou ler minha Bíblia todo dia pensando assim, nossa, como foi fácil ler a Bíblia, pulou para mim a revelação do Senhor, veio claro para mim essa revelação. Ou você acha que tem dia que eu leio minha Bíblia também e eu penso assim, meu Deus, não sei nem o que eu li. Tem dias que é difícil, sim, orar ao Senhor. Tem dias difíceis que você fica assim, cara, eu quero orar, mas eu não quero também. A realidade é sua, é a minha realidade também. Nós estamos na mesma ideia. Como que a gente pode manter pura a nossa conduta, então, se essa é a nossa realidade? Como que a gente pode manter puro o nosso coração? E o salmista vai responder para a gente em Salmo 119, versículo 9, vai dizer, ó, como que você pode manter-se firme na fé? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Isso aqui vale não só para o jovem, mas vale para todos que estão aqui. Como pode o homem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Irmãos, enquanto a gente não fizer a nossa missão, viver de acordo com a palavra do Senhor, nós não vamos estar firmes na nossa fé. A gente vai ser alguém que está sempre precisando da nossa mulher para tomar conta da nossa casa espiritualmente. A gente vai sempre ser alguém que está precisando das mulheres da igreja para se levantar como líderes, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel como líder. A gente vai estar sempre colocando a responsabilidade em outrem para poder assumir papéis de liderança na nossa comunidade, influenciar a nossa comunidade para o Senhor. Por quê? Porque a gente não se mantém firme na fé por não assumir o compromisso de viver de acordo com a palavra do Senhor. E Paulo estava dizendo que a maneira como nos protegemos da imoralidade é lutando, é decidindo viver de acordo com a palavra de Deus, é todos os dias uma batalha. A gente está todo mundo junto no mesmo barco. Todo mundo aqui vê as mesmas coisas. Todo mundo aqui é sujeito às mesmas paixões. E a diferença é que uns decidiram lutar. Uns decidiram falar com o Senhor, Senhor, eu assumo o compromisso de poder viver com o Senhor, confiando nas armas que o Senhor me deu, eu me visto de toda a armadura do Senhor para poder resistir o diabo, Senhor, porque eu quero viver para a sua glória. Então é decidindo viver de acordo com a palavra de Deus que a gente mantém-se firme na fé. Então, cerque-se também de outros crentes que incentivem e fortaleçam a sua fé também. Isso aqui é de grande benefício para a gente, para a nossa comunidade de homens da nossa igreja, a gente poder estar juntos, conversando, batendo papo, comendo um churrasco juntos, dando risada juntos, mas também pensando na palavra de Deus juntos, também tentando encorajar um ao outro na caminhada juntos, também tendo conversas sinceras uns com os outros, confessando as nossas dificuldades, nossos erros. Cara, eu tive conversas preciosas com muitos de vocês aqui.
E depois a gente pôde conversar de como Deus agiu naquelas conversas preciosas, tanto na minha vida quanto na sua vida, porque a gente foi sincero um com o outro, a gente se incentivou, a gente encorajou um ao outro e cumpriu-se em nós aquilo que Provérbios 27, versículo 17 narra pra gente. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Cara, a gente precisa andar juntos para a gente poder se manter firme na fé. Paulo vai dizer, então, ele vai dizer, seja alerta, mantenha-se firme na fé, sejam homens de coragem. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a determinação de seguir em frente apesar do medo. Todos nós temos medo. Todos nós, e ter medo é normal e é bom. O medo livra a gente de muita coisa. Sério, de verdade. Eu nunca vou morrer de bungee jump, por exemplo. Não vai me pegar. Nem de paraquedas. Se fosse para voar, Deus tinha me feito com asa. Deus não me fez com asa. Mesmo a tentação para Jesus foi o quê? Lança-se desse prédio aqui, desse templo aqui. Eu não. Para trás de mim, a palavra do Senhor diz outra coisa. Sejam homens de coragem, irmãos. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a determinação de seguir em frente apesar do medo. Você tem medo de falhar, você tem medo de poder aborrecer pessoas, você tem medo de não conseguir comunicar a palavra do Senhor como ela é verdadeira, você tem medo de não conseguir viver aquilo que você prega, você tem medos, mas apesar do seu medo, você continua seguindo em frente, enfrentando os seus desafios, crendo que Deus é capaz de trabalhar no meio das suas fraquezas. Sejam homens de coragem. Seja no seu trabalho, seja na sua família ou situações pessoais, é vital se sacrificar diariamente para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho, para a sua comunidade. Isso é o seu chamado como homem. Você foi chamado, foi feito homem. O homem foi feito para sofrer mesmo, para se entregar para o outro, para causar o benefício do outro. Esse é o nosso chamado, é parte de quem Deus nos fez ser como homens. E para a gente viver isso, irmãos, exige coragem. Exige coragem, a gente tem que ser corajoso. E eu tenho para mim que os homens hoje, eles estabeleceram metas seguras demais. Sabe, até os homens da igreja, as metas dos homens da igreja têm sido a mesma meta do mundo. Eu quero conquistar isso, eu quero ter minha casa, eu quero ter estabilidade financeira, eu quero ter saúde, eu quero ter alegria, eu quero poder viajar. Isso tudo é muito bom. Mas nós somos cristãos, meus irmãos. E como cristãos, essas metas são muito pequenas para a gente. A nossa meta deve ser, sabe o quê? Eu quero morrer para Cristo. Isso, eu não estou falando de ser martirizado para Cristo, não. Se isso vier, Deus vai dar graça para a gente. Mas eu estou falando de você poder decidir todos os dias, pela coragem que Deus te deu, morrer para Cristo. Morrer para avançar a causa da sua família, morrer para causar a causa da sua igreja, morrer para avançar a causa da sua comunidade, morrer para causar o benefício um do outro, morrer para o seu próprio sonho, para o seu próprio desejo, para poder celebrar a vitória do seu irmão. Esse é o chamado para a gente. E para a gente poder viver isso, meu irmão, tem que ser macho, tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso para a gente poder viver essas coisas. Os homens bíblicos, irmãos, eram homens que tinham coragem de viver os ideais de Deus. Eram homens que ousavam ter a coragem de crer que Deus quis que eles fossem fiéis e, de fato, agissem naquilo que Deus queria e se mostravam fiéis diante das suas tentações, diante das suas dificuldades. Eles eram fiéis às suas esposas, eram homens que se doavam para o bem de outros, homens que não buscavam a autopreservação, mas que viam a coroa, que viam a vitória de ser homem como o privilégio de se doar para promover o bom comum. E nós esquecemos disso. Que a vitória de ser homem é o benefício do outro. É ver a glória, é ver o outro sendo edificado na fé, é ver o outro sendo encorajado, é ver o fraco sendo protegido. É por isso que Deus nos fez fortes, com músculos, sabe? Tem gente que está difícil de ver os músculos, mas Deus te fez homem assim mesmo. É por isso que Deus nos fez assim, com essa estabilidade menos, que oscila menos do que as mulheres, para que a gente possa dar proteção emocional para as nossas mulheres, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. O fato é que
A nossa família, aqueles que estão debaixo do nosso cuidado, devem olhar para a gente e devem sentir o quê? Que essa pessoa que confia plenamente no Senhor, ele tem coragem para crer que Deus é grande o suficiente para poder cuidar de todos aqui. E eu pergunto, será que a nossa família olha para a gente e eles olham para a gente como homens que confiam de fato em Deus? Que são corajosos em Deus? Será que a nossa família, será que a nossa igreja olha para a gente, para esse grupo de homens aqui e fala assim, cara, como nós somos abençoados de ter esse grupo de homens na nossa igreja? Ou será que a igreja não percebe a sua presença lá? Porque nem cantar você consegue cantar na hora do louvor. Você está desinteressado, você não está engajado no louvor, e está todo mundo te observando como um líder, como um homem que você é, por natureza você é um líder, e está todo mundo te observando. As crianças estão observando você como você está cantando, as mulheres estão observando como você está cantando, os outros homens mais jovens estão observando como você está cantando e celebrando ao Senhor. Mas a gente está ali preocupado, não, mas eu estou assim, não estou sentindo, sabe? É o seu problema, irmãos, isso é um problema. Então nós temos que ser homens corajosos, homens bíblicos, eles sempre eram corajosos. Então sejam homens de coragem para resistir ao pecado, coragem para resistir à autopreservação, coragem para se manter focado, coragem para promover o avanço da sua família, o avanço da sua igreja, o avanço da comunidade. Será que você tem sido um homem assim? Ou será que a sua masculinidade se resume à autopromoção, a você querer cada vez mais se ver como aquele que é o centro de todas as coisas, mais voltado ao seu próprio conforto, enquanto você não viver para o outro, meu irmão, você será incompleto. Porque o homem se vê completo quando de fato ele vive o propósito pelo qual ele foi criado, que é viver para o outro. Abençoar o outro. Promover a saúde do outro. Irmão, sua coragem pode inspirar aqueles que estão ao seu redor, para que eles também possam se levantar para lutar contra suas próprias dificuldades também. Nós somos líderes, irmãos, não se engane, está todo mundo olhando para vocês. Tem gente esperando de vocês. E a minha pergunta é, será que a gente tem sido achado em falta? E o último ponto do apóstolo Paulo, ele fala, sejam fortes, então fortaleçam-se nas palavras de Deus, na oração e na comunhão. Assim como um corpo saudável se nutre bem, nosso espírito também precisa de alimento espiritual para crescer e para resistir. Nós precisamos de ter compromisso um com o outro. O homem não foi feito para andar sozinho, meu irmão. Sabe essa história de lobo solitário? Cristo acaba com isso. O próprio Jesus chamou os discípulos para poder orar com ele no monte, lá no jardim de Getsêmani. É claro que eles dormiram, que eles foram incapazes de orar com Jesus. Mas o fato é que Jesus chamou eles para poder orar com eles. Irmãos, que possamos ser homens, então, que ficam alertas, homens que ficam firmes na fé, homens que são corajosos diante dos desafios e homens fortes em nosso relacionamento com Deus. Que a nossa vida possa refletir a grandeza de ser um seguidor de Cristo, inspirando outros a fazer o mesmo, em nome de Jesus. Agora eu pergunto, qual que era a grandeza de Cristo? Qual que era a grandeza de Cristo? Como que ele demonstrou ser grande de fato? Oi? Servindo. Sua maior demonstração de grandeza, meus irmãos, foi na sua disposição de entregar tudo o que ele é para o bem comum dos outros. Despiu de sua glória, veio ser como um homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós somos seguidores de Jesus. Como seguidores de Jesus, a nossa grandeza se revela não no tanto que nós nos destacamos, mas no tanto que nós nos entregamos. E eu pergunto, será que você tem entregue a sua vida? Para a sua família? Para a sua igreja? Na sua comunidade? Quer ver um exemplo, por exemplo? Isso é boa, né, cara? Tá louco. Você quer ver um exemplo de como a gente tem dificuldade de poder assumir compromisso, de poder viver uma vida de entrega? A gente faz o culto aqui nos domingos, a gente acaba o culto, tem um monte de homens que ajudam a carregar a cadeira no final do culto, verdade ou não é? Glória a Deus por isso. Muito bom. Mas pergunta o Lu, se tem muitos homens que chegam para ele e falam assim, Lu, pode contar comigo.
Eu vou assumir um compromisso de você, de me doar aqui todo domingo com você, antes e depois do culto, para a gente poder fazer isso aqui acontecer. Tem, Lu? Não muitos. Não muitos. Então a gente tem que traduzir esse desejo que nós temos de sermos grandes, e nós entendemos que grandeza é se doar ao molde de Cristo, para o nosso compromisso no nosso dia a dia também, irmão. Se você não assumir o compromisso, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que assumir um compromisso mesmo de poder falar, Senhor, eu quero me doar. E para eu me doar, eu tenho que assumir alguns compromissos. E esse compromisso eu vou assumir na minha família, mas eu estou dando exemplo aqui da igreja local. Cara, se comprometa com a igreja local. Outra coisa, a gente tem a recepção na igreja e a gente tem a grande maioria é meninas que servem na recepção. E os visitantes homens vêm na igreja e são as mulheres que têm que contactar esses homens. Irmãos, está vindo homem aqui mais carnal do que a picanha que está ali. Ele vai receber uma mensagem de uma menina. É desconfortável para as nossas mulheres fazerem isso. Sabe por que elas estão fazendo isso? Porque a gente está em falta. Porque a gente está feliz de poder vir na igreja e não assumir o nosso papel diante da nossa comunidade de fé. A gente está deixando para a mão das mulheres fazerem o trabalho que era para os homens fazerem. Tem algo que me corta o coração, sabe o que é? Quando vai recolher a oferta e o MC fala assim, as meninas vão recolher a oferta. Toda vez que fala isso me incomoda. Por que me incomoda? Porque não há representação masculina naquele grupo. Isso denuncia a falta dos homens da nossa igreja. Os homens estão felizes de deixar as mulheres assumirem os papéis de liderança e assumirem os compromissos da igreja local, e eles estão de carona na fé das suas esposas, na fé dos seus cônjuges, na fé das mulheres, até se não é esposa, talvez você é solteiro. Você está pegando carona na fé de uma irmã. Isso em todas as áreas da igreja. Olha para o ministério infantil. O ministério infantil tinha que ser... Crianças precisavam de ver homens que ensinam crianças. Não tem. Irmãos, olha os nossos adolescentes. Tem homens lá? Tem. A gente podia ter uma representação muito maior de homens. Homens maduros mesmo. Para poder chegar perto daqueles adolescentes e dizer assim, pera aí, meu amigo, a vida não é um morango. A vida não é sobre você, deixa eu te ensinar como que a vida é aqui, deixa eu te comunicar para você aqui as verdades da vida, deixa eu te falar como eu vivi, como que eu quebrei minha cara, como que aconteceu as coisas. Cara, a nossa igreja precisa de uma representação maior masculina e eu temo que nós estamos falhando como homens por a gente não assumir o nosso papel e a gente não ser corajosos como homens precisam ser corajosos. E a gente olha para a nossa igreja e vê essas deficiências, e a gente olha para a igreja de Corinto e vê também a deficiência ali. E Paulo, na sua conclusão, vai dizer, homens, estejam alertas, para de se distrair com esse mundo. Para de pensar que a vida consiste em você ficar bem, você conseguir seus planos, seus sonhos, isso tudo é muito bom, irmãos. Mas se isso aí não for um meio pelo qual você serve o Senhor, isso é idolatria e é ruim. Ruim. E o que eu estou chamando para vocês aqui é para a realidade mesmo, de dizer para vocês, cara, eu estou colocando a bola no quadro de vocês. Ó, vocês estão com a peteca na mão agora, meus irmãos. Eu estou falando para vocês, cara, a gente precisa de homens que se levantam, nós precisamos que os homens se levantem, nós precisamos que as mulheres dessa igreja admirem os homens que essa igreja tem. Nós precisamos de modelos. Tem irmãs aqui que são mães solteiras na nossa igreja. Não tem uma figura masculina para criar os filhos dela, para poder ensinar os filhos dela. Irmãos, somos nós. Somos nós que vamos dar esse modelo para essas crianças. É a gente que vai ensinar o que é ser homem para essas crianças. É a gente que vai ensinar como que um homem trata uma pessoa na sua comunidade para essas crianças que estão crescendo. E eu pergunto, onde nós estamos? Como que a gente pode estar feliz de poder vir na igreja aqui, bater o cartão, cara, mas não fazer parte da vida? De deixar para as nossas mulheres um papel que era nosso. Então, hoje, essa noite, o que está no meu coração, sabe o que é? É uma convocação. É uma convocação. Por isso que a gente escolheu essas músicas. Nosso general é Cristo, meu irmão. A gente não tem um generalzinho qualquer. Nós temos... Senhor dos Senhores é o nosso general.
Ele está nos chamando como guerreiros. E os guerreiros, irmãos, se colocam, irmãos, na linha de frente. Por quê? Porque eles sabem quem é o general deles. Nós cantamos aqui sobre a vitória certa do nosso general, vencendo, vem Jesus. E eu pergunto, por que a gente não se levanta então? Por que a gente não se levanta? Essa é a convocação de Deus para a gente como homens dessa igreja. E eu oro no nome de Jesus que a gente possa se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu assumo o compromisso hoje de poder viver em sacrifício para o bem da minha família, para o bem da minha igreja, para o bem da minha comunidade. Eu assumo o compromisso de poder viver guardando a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu assumo o compromisso hoje de olhar para esses irmãos aqui e ver eles como meus irmãos de fato em Cristo, pessoas que eu posso chegar e falar das minhas dificuldades para eles, para que a gente possa ser afiado nessa missão que nós temos de sermos homens do Senhor, homens corajosos, homens que vigiam, homens fortes. E eu pergunto, será que é uma resposta aqui? Será que é uma resposta da nossa parte? Ou será que vai ser mais um culto de homens que a gente vai ouvir a mesma coisa? Precisamos nos levantar. O tempo de ser menino na fé acabou, meus irmãos. Nós precisamos de homens. E eu estou olhando para vocês dizendo, eu vejo em vocês esse exército que Deus está levantando para a nossa igreja. E nós contamos com cada um de vocês. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está orando. Meu irmão, estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Estejam vigilantes. Talvez você entrou aqui e você está tão distraído, você não sabe nem onde você está. Sabe, a distração está tão grande que você dirige para chegar num lugar, você não sabe nem como você chegou. Você para pensar, mas como que eu cheguei aqui? Já sentiu isso? Você está tão distraído, tão cheio, tão ocupado de coisas, mas você vai olhar na sua agenda, são todas coisas desse mundo, não tem nada para Deus, a não ser as 2 horinhas que você dá para Ele no domingo. Isso não é o homem que Deus criou você para ser. Deus te criou, meu irmão, para ser homem, para ser um líder na sua comunidade. Estejam vigilantes, irmãos. O tempo de distração acabou, no nome de Jesus. Mantenham-se firmes na fé. Guarde a palavra do Senhor. Assuma o compromisso de poder viver para o Senhor. Sejam homens de coragem. Mas, pastor, o que vão pensar de mim, pastor? Eu tive um passado horrível. Irmãos, você não precisa de um passado glorioso. Ninguém aqui teve um passado glorioso. Todos nós aqui saímos do mesmo lamaçal, do mesmo poço. Todos aqui foram arrancados do lamaçal do pecado, do mesmo poço. Todos aqui eram inimigos de Deus por natureza. Talvez pode pensar, mas pastor, eu tenho medo de falhar. Irmãos, todos nós temos medo de falhar. Todos os dias, irmãos, eu prego e eu penso, ai de mim, Senhor, me ajude a viver essas coisas que eu tenho pregado, para que eu não me desqualifique das coisas que eu tenho ensinado. Sejam fortes, homens de coragem. Eu quero orar por vocês. E eu oro no nome de Jesus que isso de fato tenha entrado no seu coração e você possa se comprometer em ser o homem que Deus chama você para ser. Homem que se envolve. Homem que não tem medo. Homem que vive além de si mesmo. O homem que a grandeza dele é medida por tanto que ele viveu por outros. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado mais uma vez porque o Senhor nos fez homens. Ao nos fazer homens, o Senhor nos deu a responsabilidade de liderar, Senhor. De modelar algo para as próximas gerações. De lutar, de proteger, de guardar. Deus, eu oro que o Senhor possa nos levantar como guerreiros do Senhor. Não como tímidos mais,
mas porque agora nós sabemos e fomos lembrados de quem é o nosso general, de quem é o Senhor que vai à nossa frente na batalha, de quem que é que nos garante a vitória. Eu oro que a gente possa se levantar, Deus, com ousadia, com coragem, com disposição, com ânimo, com alegria, porque a vitória nos é certa em Cristo Jesus. Deus, eu oro no nome de Jesus que você possa levantar essa geração de homens aqui para sermos modelo para gerações que vão vir. Que o Senhor possa, Deus, nos incomodar, Deus, ao vermos, Deus, a sobrecarga que está sobre as nossas irmãs, que nós possamos nos ver como pessoas que têm a resposta, dizendo, eis-me aqui, me ajuda, Senhor, a ser uma bênção, e me entregue, Senhor, e eu me entrego, Senhor. Que seja essa a nossa resposta. Que possamos nos entregar. Que possamos nos entregar, Deus, à causa do Senhor, na nossa família, na nossa igreja, e na nossa comunidade. Nos faça homens de verdade, homens que a grandeza deles é medida não pelo tanto que eles têm, mas pelo tanto que eles doam. No nome de Jesus Cristo eu oro. E eu te agradeço. E os irmãos aqui digam... Amém. Amém.